E hoje a gente começa a nossa nova série, uma série baseada no livro de Provérbios. Provérbios está dentro de um bloco de livros chamados poéticos ou livros de sabedoria. No ano passado a gente fez uma série em Eclesiastes, no ano retrasado a gente fez uma série pensando alguns dos salmos, e esse ano a gente começa com o livro de Provérbios, porque ele faz parte do mesmo bloco. Esses livros de poesia, o que traz algumas características que são diferentes de outros livros da Bíblia. Por exemplo, em Provérbios, você não vai ver uma narrativa, como você vê em alguns livros, uma história sendo contada e depois uma outra história, uma sequência lógica que a gente consegue perceber em alguns livros, a gente não vai ver isso em Provérbios. É um livro bem peculiar, portanto, a gente não vai caminhar verso a verso de Provérbios, mas a gente vai escolher alguns temas desse livro para a gente acompanhar pelas próximas semanas. Hoje a gente começa com o capítulo 1 de Provérbios, os primeiros 7 versículos, que são, inclusive, uma espécie de introdução desse livro. Por que a gente decidiu estudar Provérbios justamente no começo do ano? Porque começo do ano é uma época que nós paramos para reavaliar a vida. É comum que você faça isso ou do final do ano para o começo do ano, ou na época do seu aniversário, é quando a gente para refletir que o tempo está passando. Normalmente a gente vai vivendo a vida simplesmente do jeito que as coisas vão acontecendo, mas especificamente nessas duas datas, no seu aniversário e no começo do ano, no caso da minha mãe que faz aniversário no 1º dia de janeiro, ela só tem um dia para refletir, mas no seu caso, se você não faz aniversário nessa data, são 2 períodos que você para perceber que está ficando velho, para ser mais direto, que a gente consegue compreender essa dinâmica de que o tempo está passando e a gente precisa reavaliar a vida, olhar para trás, ver o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que eu preciso passar a fazer, que eu não fiz no ano passado, e ao mesmo tempo a gente olha para frente, o que eu preciso mudar na minha vida, eu preciso tomar algumas decisões ao longo desse ano e eu preciso de sabedoria nessa tomada de decisões. A gente vai estudar Provérbios exatamente por conta disso, porque o livro de Provérbios, ele nos capacita, em certo sentido, para decisões que nós vamos tomar. E é fato que, independente da época do ano, independente de estarmos no primeiro domingo do ano ou não, todos os dias nós tomamos uma série de decisões nas nossas vidas. Algumas delas, para nós que somos cristãos, elas são decisões, em certo sentido, óbvias, como, por exemplo, vai chegar aí a época da declaração do imposto de renda. E talvez você se pergunte, eu devo ser honesto na minha declaração do imposto de renda ou não? Se você é cristão, essa resposta deveria ser óbvia. Eu falo deveria porque, infelizmente, a gente consegue perceber hoje muita gente que tem uma prática que não é condizente com a fé que diz professar. Mas essa deveria ser uma questão óbvia. É óbvio que você deve ser honesto. Se você vai preencher, por exemplo, um relatório de despesas da sua empresa, você deve acrescentar somente as notas fiscais daquilo que você usou de fato, ou você vai pegar uma nota de um primo que consegue te dar lá uma nota fria, para você ganhar um dinheiro a mais e depois dar testemunho na igreja ainda que Deus está te abençoando e fazendo prosperar as suas finanças. Essa é uma questão e uma decisão que também é óbvia. Você está na escola, está na faculdade, e de repente tem lá uma prova para fazer, e você tem a oportunidade de, por meios ilegais ou imorais, conseguir uma boa nota, e você se pergunta, será que isso é certo? E essa também é uma questão que tem uma resposta muito óbvia para você, que é cristão, ou deveria ser, por exemplo. Mas o livro de Provérbios é interessante, porque há decisões na vida que não são tão simples assim. Existem decisões que nós tomamos na vida que não têm uma resposta taxativa, se é sim ou se é não. Aí você está me dizendo, 1º domingo do ano, tanta coisa legal para fazer, esse domingo chuvoso, de pandemia, e aí eu vou para a igreja escutar o pastor dizer que a verdade ela é relativa, é isso mesmo? Não comece o ano sendo usado pelo inimigo e colocando palavras na minha boca, certo? O que eu estou dizendo é que há questões que não são óbvias, eu vou te dar alguns exemplos para você entender sobre o que eu estou falando quando eu digo decisões não óbvias. E nós estamos cheios dessas decisões o dia inteiro e todos os dias. São questões que você não define como um cristão deve proceder ou não.
Por exemplo, você vai numa padaria e vai escolher café ou café com leite. E agora? O que será que eu faço para honrar a Deus nessa minha escolha? Como eu, enquanto cristão, vou escolher o café, vou escolher o café com leite? São decisões que não são óbvias. E o dia inteiro a gente toma esse tipo de decisão. A primeira, e talvez a mais difícil de todas essas decisões, acontece logo que você acorda, e é um dilema que normalmente a gente enfrenta, um dilema muito sério, que pode definir toda a trajetória da nossa vida, que é, por exemplo, eu aperto o modo soneca do celular quando ele desperta, ou eu levanto de uma vez. Todos os dias é possível que você enfrente esse tipo de dilema, e não tem uma questão que diga é pecado ou não. Não, se você é cristão, você não aperta o modo soneca, pula da cama, porque Isaías capítulo 60 diz, desperta tu que dormes. Então, se você é cristão, você tem que despertar de uma vez, porque o modo soneca é coisa do diabo, que ele está querendo fazer você ficar dormindo. Não tem esse tipo de coisa. E é uma decisão que nós tomamos, não tem uma que seja pecado, não tem outra que não seja. Os especialistas recomendam que você não utilize essa função do celular, mas graças a Deus eu não sou especialista, eu sei que não tem nada muito melhor do que aqueles 10 minutos de sono logo depois que você acorda e antes de você levantar de verdade. Dá uma sensação que você tem mais poder que o despertador. Não sei se você tem esse tipo de sensação nesse momento, mas normalmente a gente acorda com aquela sensação de impotência. É o despertador quem define a hora que eu levanto, é o despertador que acaba com o meu sono, e agora com o modo soneca eu vou mostrar para ele quem é que manda nessa situação. Eu vou mostrar para ele quem é que toma as decisões aqui. Eu, particularmente, normalmente aciono esse botão, confessando um pecado para os irmãos, mas eu não confio plenamente nele. Então, é muito comum que antes de dormir, o meu despertador seja assim, se eu tenho que acordar às 7h15, você vai ver o meu despertador vai estar ali, 7, 7h03, 7h08, 7h12, 7h14, 7h15, e ainda falo com a Camila para colocar 7h20, caso os meus falhem, o dela ainda vai ser capaz de me acordar. E aí toca o último modo soneca, ali, o último despertador. E aí vem o momento de mais uma decisão importante na sua vida. Eu durmo mais 5 minutos ou eu desço para tomar café? Porque às vezes é melhor abrir mão do café para dormir um pouco mais. E as decisões seguem acontecendo. Eu vou tomar banho ou simplesmente eu vou trocar de roupa? Afinal de contas, eu não me sujei dormindo. Eu estou tranquilo, graças a Deus eu durmo sem me mexer muito e eu posso abrir mão de tomar banho. Eu fazia isso por uma questão médica. Eu sofri durante muito tempo da minha vida de alergia a banho de manhã. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas era tomar banho de manhã e ficar espirrando o dia inteiro. Graças a Deus eu estou curado, meu nome é Sávio, eu sou a CBM, estou curado desse mal. Mas, às vezes acontece ainda. Hoje é necessário, às vezes, tomar um banho para despertar de vez, mas esse banho ainda ele é seguido de muitos espirros, só que faz parte, porque a gente vai se libertando pouco a pouco. Após o banho vem a decisão, qual roupa eu vou usar, e aí você chega no trabalho, mais uma série de decisões, talvez antes de chegar no trabalho, vou de carro, vou de ônibus, vou de Uber, onde eu paro o carro, e uma série de decisões que são tomadas o dia inteiro. Chego no restaurante para almoçar, eu peço determinado prato, a pessoa que está do meu lado pede outro. E aí eu não sei se acontece assim com você, mas comigo é uma guerra interna de uma batalha ali. Será que o que eu pedi é melhor ou eu mudo de ideia? Às vezes eu mudo de ideia de acordo com a pessoa, me arrependo. Caso você almoce na casa da sua mãe, você não tem esse poder de escolha, porque ela vai te dizer, você vai comer o que tem e acabou, porque a sua mãe, ela tem o poder de tirar de você o poder de escolher, mas é fato que todos nós tomamos decisões o tempo todo na nossa vida. Algumas mais importantes, outras não tão importantes assim, ou não parecem ser tão importantes, porque sendo um pouco mais profundo e filosófico aqui, eu não sei se você já parou para analisar que cada uma dessas decisões que você toma, por mais simples que ela pareça, ela pode mudar o curso da tua vida. Porque se você aperta o modo soneca ou não, isso vai dar uma diferença no seu trajeto para o trabalho de 2 ou 3 minutos, e nesse momento pode acontecer ou deixar de acontecer um acidente, por exemplo, um encontro com uma pessoa, uma bala perdida, alguma coisa que te encontrou exatamente naquele momento, que se você tivesse levado alguns segundos a mais ou a menos, aquilo não teria acontecido e isso muda toda a sua existência. Coisas que por questão de segundos, trazem um resultado diferente para as decisões que parecem muito simples. Eu não vou
continuar sendo filosófico assim. Se você quiser saber mais, assista o Efeito Borboleta. Mas é fato que existem decisões na vida que não são óbvias, que não tem aquela resposta, faça ou não faça, que não tem aquela decisão que se você é cristão, você deve fazer, se você não é cristão, você não deve fazer. Mas embora a maioria das decisões que a gente tome na vida sejam decisões não óbvias, ainda assim, nós precisamos e muito de sabedoria para decidirmos. Por isso eu fico muito feliz da gente começar o ano falando sobre Provérbios. É sempre esse tempo de reavaliação, é também um ponto de partida para a tomada de decisões. E Provérbios foi um livro escrito para nos ajudar, em certo sentido, a tomarmos essas decisões que não são tão óbvias assim. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. A gente vai ler os 7 primeiros versos. A versão que eu leio é NVI, Nova Versão Internacional. O texto vai ser projetado nessa versão. Mas antes da gente ler, eu queria que ficasse claro uma coisa para você sobre o livro de Provérbios. Esse livro, aliás, Provérbios são 31 capítulos, normalmente as pessoas utilizam, e é bem interessante fazer isso como devocional, um por dia. Você deveria ter começado 1º de janeiro, caso não fez, dá tempo ainda, faz 2 até chegar no dia certo, e vai caminhando ao longo desse mês, lendo um provérbio por dia, é bem interessante. Mas é importante que a gente saiba que esse livro não é um livro de promessas, mas é um livro de princípios. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro de princípios. Não necessariamente, se você obedecer ao que está escrito, as coisas vão acontecer 100% do jeito que o livro está trazendo. Você está dizendo que a palavra de Deus, então, pode acontecer ou não? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Provérbios não é um livro de promessas, Deus não está te prometendo nada, mas princípios são estabelecidos. Se você agir desse modo, é provável que o resultado seja esse. A gente sabe que a vida não obedece uma equação lógica, e o livro de Provérbios ele trata sobre o que vai acontecer normalmente se você segue o que está escrito ali. Vou te dar um exemplo. Tem um texto em Provérbios que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Se isso fosse uma promessa, seria uma garantia de que se alguém fosse ensinado no caminho, essa pessoa viveria a vida inteira no caminho. Mas é um livro de princípio. Em que sentido? Você deve ensinar porque o caminho normal de alguém que é educado nesse caminho, o futuro normal de alguém que é educado nesse caminho, é que essa pessoa não se desvie. Mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que foram criadas no caminho e ainda assim estão distantes dele. Pessoas que receberam, talvez, 2 irmãos que tiveram a mesma educação, a mesma atenção dos pais, na criação dos filhos, a mesma educação, e um se encontra no caminho, o outro se encontra fora do caminho. A palavra de Deus falhou? Não. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro de princípios. Há crianças que receberam até nomes bíblicos, mas não se encontram no caminho. Se você vai na cadeia, você vai ver assaltante chamado Joabe, sequestrador chamado Moisés, por exemplo, e tomara que não tenha ninguém aqui hoje chamado Joabe nem Moisés. Se tiver, é só uma suposição para você entender que esse livro não é um livro de promessas. Ou seja, a lógica é acontecer do modo como está narrado aqui, mas não necessariamente vai ser assim, porque a vida não obedece uma lógica. Um comentarista bíblico, que eu não me lembro o nome, ele disse que o livro de Provérbios ele fala de 90% de certeza que as coisas vão dar certo. Ou seja, se você cumpre esses provérbios, 90% das vezes as coisas vão acontecer do modo como está narrado ali. E para os outros 10% da vida existe o livro de Eclesiastes, que nós fizemos aqui uma série que fala exatamente sobre isso, sobre coisas ruins acontecendo com pessoas que tomaram boas decisões, sobre você fazer boas coisas e ainda assim colher coisas ruins, o que acaba acontecendo na nossa vida inúmeras vezes. Ainda assim, devemos estudar provérbios? Eu penso que sim. E ao longo dessa nossa conversa eu vou apontar algumas razões para isso, mas antes disso, Provérbios capítulo 1, versos 1 a 7, o texto bíblico vai dizer o seguinte: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto,
Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza em sabedoria. Que a gente consiga olhar para esse texto e encontrar nele razões pelas quais nós podemos pautar a nossa vida por meio da Tua palavra. Que a gente consiga enxergar base nesses princípios que são apresentados aqui, de modo que a gente confie no Senhor e entregue ao Senhor a condução do nosso ser. Nos ajude a encontrar o segredo e o tesouro da verdadeira sabedoria que está na Tua palavra, e a gente ora para que seja assim no nome de Jesus. Amém. O tema principal do livro de Provérbios é o tema da sabedoria. Nesse contexto, significa exatamente e literalmente a habilidade de viver. Não é um simples conhecimento, mas é você saber aplicar esse conhecimento adquirido na tua vida, ou seja, é uma forma de aplicar o conhecimento na prática. E a gente encontra nesse texto lido algumas razões que eu julgo que são razões importantes pelas quais a gente deva estudar e analisar com um pouco mais de calma o livro de Provérbios. A primeira delas já está no primeiro verso, que é por causa da sua autoria. A primeira razão pela qual a gente deve analisar Provérbios é por conta da sua autoria, que o texto vai dizer que esses são os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, por causa do seu autor, nós devemos estudar Provérbios. Por quê? Porque um dos grandes privilégios que nós podemos ter na tomada de decisões é possuirmos algum conselheiro experiente para nos orientar. Alguém que de preferência já enfrentou uma situação parecida ou já se encontrou num momento de vida meio parecido com o teu, quando você precisa decidir, e essa pessoa vai saber como te orientar. Um dos grandes problemas da nossa era não é a falta de conselheiros na tomada de decisões. Talvez seja a grande quantidade de conselheiros a ponto de nós não sabermos a quem nós devemos ouvir. É o coach, por exemplo, falando uma coisa, o psicólogo fala outra, o pastor fala outra, a igreja fala outra, os teus pais falam outra, o teu cônjuge fala outra. Às vezes cada um fala uma coisa e você fica perdido sem saber a quem ouvir na tomada de decisões. O caminho lógico para isso é nós preferirmos pessoas que têm experiência naquela área que procuram te aconselhar. Por exemplo, você quer tirar uma dúvida sobre a declaração do imposto de renda. Você vai recorrer a quem? Alguém que seja contador, alguém que seja dessa área, que tenha mais experiência que você. Você tem uma dúvida jurídica, você vai procurar um advogado. Você tem dúvida, por exemplo, sobre vacina. Quem que você vai procurar? A sua tia que manda aquelas mensagens no WhatsApp dizendo que vão implantar um chip da besta em você. É muito comum na nossa era as pessoas não saberem a quem dar ouvidos, mas o caminho lógico seria nós procurarmos pessoas com uma sabedoria comprovada naquele assunto. E quando a gente pensa nisso e olha para a vida de Salomão, a gente percebe que essa é uma razão plausível para a gente estudar Provérbios, porque a sua sabedoria era notável, porque esse homem foi um homem extremamente sábio. A gente ouve sobre a história de Salomão, percebe algumas formas de decidir algumas questões, como, por exemplo, duas mães que se apresentam a ele, dizendo que uma criança tinha morrido, a outra estava viva, e as duas mães dizendo, não, o meu filho é o que está vivo. E como Salomão vai decidir aquilo, não sei se você já leu esse texto, mas Salomão diz o seguinte, olha, eu vou partir a criança no meio, e aí fica cada mãe com uma metade. Uma delas disse, tá bom, tá ótimo. Ou seja, ela já tinha perdido o filho, ela falou, eu fico com a metade, é melhor do que não ter absolutamente nada. Enquanto a outra, que era a verdadeira mãe, disse, não, eu prefiro o meu filho entregue para outra mulher do que morto. E ele conseguiu decidir naquela situação quem era a mãe de verdade e quem não era. É um homem muito sábio, em uma época que não tinha programa do Ratinho, por exemplo, para fazer DNA e decidir quem era de fato a mãe daquela criança. Esse homem exercia sabedoria. O próprio Deus aparece para Salomão em uma determinada vez no começo da sua vida e diz para ele, olha, você pode me pedir qualquer coisa que eu vou te conceder.
E Salomão foi direto, ele não pediu outra coisa, não passou pela cabeça dele falar outra coisa. Como, por exemplo, Senhor, os 6 números da Mega Sena da virada, por exemplo. O Senhor pode me dar os 6 números. E Deus fala, não, Salomão, isso não, pede outra coisa. E ele fala, o Botafogo escapar do rebaixamento. E Deus fala, anota aí, 07, 12, 16, que seria um pouco mais fácil do que isso. Estou falando porque eu sou botafoguense, os irmãos sabem do meu sofrimento. Eu estou mais para Eclesiastes do que para Provérbios nessa ocasião da minha vida. Mas o diálogo de Salomão com Deus foi direto. Ele disse, Senhor, eu simplesmente quero sabedoria. E a Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 29, traz uma declaração interessante sobre a notabilidade da sabedoria desse homem, quando o texto diz, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Esse texto não foi escrito por Salomão, pode ficar bem tranquilo, porque se ele falasse assim sobre ele, além de ser sábio, a gente ia saber que ele era muito arrogante e sem modéstia alguma, mas esse texto não foi escrito por ele. Tem um amigo meu, de manhã eu não pude falar porque o irmão dele estava aqui, mas hoje eu posso falar, agora à noite eu posso falar, que ele, ao se referir ao seu irmão, disse que o seu irmão era tão inteligente, mas tão inteligente, ele falou assim, olha, fulano é tão inteligente, mas para você ter uma ideia, ele é tão inteligente que ele é mais inteligente do que eu. Uma pessoa bem modesta que falou um negócio desses. Mas nesse caso não foi Salomão que falava sobre si mesmo, alguém dizendo sobre ele, continuava dizendo, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ter a sabedoria maior do que os homens do Ocidente já é uma grande coisa. Do Oriente, então, é um negócio muito maior se você for parar para pensar, né, nas tecnologias e tudo mais. E o texto segue dizendo que ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Esses homens eu não faço ideia de quem sejam, mas é provável que eles eram muito sábios também para ter essa comparação. A sabedoria de Salomão traz fama para ele, porque o texto diz que a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Esse homem compôs 1.005 canções, perdendo apenas para Flávio, que compôs 1.006 desde o início da banda Dulos até os dias de hoje. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Ele era bom para fazer música, para compor provérbios, entendia de planta, também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem, rente ao chão e os peixes, sabia tudo de planta, animais e não tinha Discovery Channel na época. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Uma razão pela qual vale a pena nós lermos e considerarmos esse livro é porque foi escrito por alguém que era mundialmente conhecido pela sua sabedoria. Uma sabedoria maior do que qualquer sabedoria encontrada na antiga literatura assíria ou egípcia. Esse homem observava as coisas da natureza, esse homem tinha habilidade com artes, por exemplo, e ele aplica todas as coisas que ele observa à maneira de viver a vida. Pessoas viajavam de todo o mundo para ouvir sobre a sua sabedoria, e é uma razão pela qual nós devemos estudá-lo hoje, estudar o livro de Provérbios, é porque a pessoa que coletou esses provérbios era uma pessoa excepcionalmente qualificada para fazê-lo. Mas não só por isso, além da autoria, é interessante nós observarmos Provérbios também por causa do seu propósito, e isso a gente consegue ver a partir do verso 2, quando diz, eles, ou seja, esses provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. E aqui nós vemos um resumo do propósito desse livro. Ele vai nos ajudar a experimentar a sabedoria, que é o que nós precisamos na tomada de decisões, a habilidade para nós vivermos e experimentarmos também a disciplina. Dos versos 3 a 6, ele vai aplicar esse propósito, quando ele diz compreender palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, direito e correto, dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, aumentar o conhecimento do sábio, aumentar a orientação para quem já tem discernimento e ajudar a compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas.
O verso 2 traz uma declaração do propósito desse livro, quando diz que o livro foi escrito para nos instruir, no sentido de nós adquirirmos sabedoria e disciplina para nós vivermos a nossa vida. Sabedoria, como eu disse aqui, significa literalmente habilidade. É uma palavra usada de modo muito comum no Antigo Testamento. Em outros lugares vai designar a habilidade manual para realizar trabalhos mesmo. Habilidade de marinheiros, artesãos, administradores. Só que nesse contexto de Provérbios significa literalmente habilidade para viver. Sabedoria aqui significa ter o conhecimento e a habilidade necessários para viver uma vida de modo que honre a Deus. E como uma vida vai honrar a Deus? Por meio de boas escolhas que são feitas na vida. Não é simplesmente adquirir conhecimento, mas é ter sabedoria para aplicar esse conhecimento. Não tem a ver com simplesmente inteligência, mas tem a ver com sabedoria. Porque é muito comum, e talvez você conheça, pessoas que são intelectualmente diferenciadas, pessoas que são inteligentes, podem ser definidas como inteligentes, mas pessoas que ao mesmo tempo que são inteligentes, elas não são sábias. A gente consegue diferenciar as duas coisas. Tem gente com uma boa capacidade cognitiva, com um QI alto, com uma capacidade incrível de aprender as coisas de modo muito rápido, mas toma decisões na vida de um modo terrível porque não tem sabedoria. Por outro lado, é possível que você conheça pessoas também que simplesmente são sábias, não leram muitos livros, não foram longe na escola, talvez nem completaram o ensino médio, nem com o Colégio Triunfo, que tinha em Macaé, que ajudava o pessoal em 90 dias. Talvez não completaram nem o ensino fundamental, nem no supletivo, mas têm uma sabedoria que é fora do comum, uma capacidade incrível de tomar boas decisões. É sobre esse tipo de sabedoria que Salomão se refere quando escreve os Provérbios. Ele diz que esse livro foi escrito para nos ajudar a adquirir sabedoria e ajudar a adquirir também disciplina. Pode ser que na tua versão traga a palavra ensino. E ele está falando aqui sobre observarmos também consequências negativas de ações tolas. Porque nós podemos aprender por meio da nossa própria experiência, mas podemos aprender também observando escolhas ruins dos outros. Aprender como nós não devemos agir. E há pessoas, talvez no seu convívio, que te ensinem muito mais sobre como não ser do que como ser. É possível que haja pessoas na sua história, em algum momento da sua vida, que você tenha convivido, que você olha para ela e vê muito mais razões para não ser igual a ela do que pontos positivos para você copiar, para você imitar. Há um provérbio chinês, lá de Wuhan, não, estou brincando. Há um provérbio chinês que diz que exatamente aqui reside a diferença dos inteligentes para os sábios. Não sei se você viu isso em algum lugar, mas é muito comum você ver essa frase no Facebook desse pessoal Paz e Amor aí e tal, né? Que as pessoas dizem o seguinte: o inteligente é aquela mesma turma que diz que é cristão e do signo de Áries, pra você ter ideia. O pessoal costuma postar essas coisas. Mas diz, por exemplo, e é uma frase interessante: o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros e o tolo não aprende nunca. O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros e o tolo não aprende nunca. Nos versos seguintes, você tem uma série de outras palavras aqui que são interessantes também, porque esse trecho é uma espécie de introdução ao livro. Salomão fala sobre sensatez, que é a capacidade de saber o que é certo, saber o que fazer diante de uma situação, dadas as circunstâncias. E ele apresenta aqui o tipo de conhecimento que os provérbios pretendem transmitir. Esse livro é um livro de conhecimento prático, não é algo abstrato ou teórico. É um homem que está falando a partir das suas observações. É alguém que conhece o chão da vida. É alguém que entende a forma como as coisas acontecem no dia a dia. Esse livro é sobre adquirir conhecimento, mas como eu disse também, é muito mais sobre ter sabedoria. Não é simplesmente conhecer as coisas, mas saber usar esse conhecimento. São provérbios que trazem um conhecimento também, em certo sentido, moral. Não moralista, mas um conhecimento moral, porque pressupõe que diante de algumas escolhas da vida, haja coisas certas e erradas a serem feitas, e ele nos orienta a tomarmos as decisões certas. Além disso,
Esse livro traz um conhecimento que nos atrai para alguns mistérios e complexidades da vida, porque olhando para Provérbios, a gente percebe que a vida não tem respostas fáceis. A gente consegue compreender, como eu disse no início, por se tratar de um livro de princípios e não de promessas, que há questões que não são tão óbvias assim. Que há conceitos que, se aplicados, a tendência é que as coisas aconteçam de modo positivo, mas pode ser que não aconteça. E um ponto interessante de Provérbios é exatamente esse. É nos preparar para o dia a dia, é nos preparar para a vida. A ideia de Provérbios não é preparar você apenas para coisas religiosas. Salomão não está falando simplesmente para o povo de Deus para aprender a ir até o templo, para aprender como orar e ler a Bíblia, porque isso é importante sim, mas ele está falando de um conceito de sabedoria para a vida real, como isso funciona no seu dia a dia, qual diferença a tua espiritualidade tem na sua vida nos outros dias, porque no domingo é simples demais, e nós criamos esse conceito, a igreja evangélica criou esse conceito, hoje em dia talvez se perdeu um pouco, mas antes tinha lá o domingo como sendo o dia do Senhor, separado para o Senhor, e não que isso seja ruim, não estou falando que isso seja ruim. Hoje em dia a gente perdeu um pouco e não tem nenhum, deveria ter os 7, mas hoje a gente perdeu um pouco esse conceito. Só que é um problema também você pensar que há um dia específico para o Senhor, porque a pergunta que surge é a seguinte, e de quem são os outros 6 dias? Isso gerou uma geração, talvez, de cristãos que têm a sua prática alienada da fé que professam. No sentido de que no domingo eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço as coisas para agradar a Deus, eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas de segunda a sábado eu vivo do jeito que eu quiser, porque Deus não tem nada com isso. É como se eu desse um dia para Deus, e dar esse dia para Deus me dá o direito de viver os outros do modo como eu quero viver. A ideia do livro de Provérbios é exatamente te preparar para que a fé que você professa e a confiança que você tem em Deus sejam a base para os outros dias e para a forma como você vive. Não é apenas conhecimento religioso, mas é capacidade na vida real de exercer sabedoria. Como criar o seu filho, por exemplo. Como administrar o teu tempo, como investir o teu dinheiro, os teus recursos, como usar os teus talentos, como escolher uma carreira, como fazer tudo isso de modo sábio. Tudo isso é abordado no livro de Provérbios. E nós precisamos demais hoje de uma fé que não seja apenas sobre como fazer coisas religiosas. Nós precisamos de sabedoria, conhecimento, discernimento e habilidade, não apenas para vivermos os domingos, mas também todos os dias da semana, porque a nossa fé não pode ser divorciada da nossa realidade. Provérbios nos dá exatamente isso. Portanto, vale a pena abordarmos o livro de Provérbios por causa de quem o escreveu, por causa do seu propósito, mas também nos versos 4 a 6 a gente vai ver por causa do seu público-alvo. E Salomão tem em mente aqui bem definidos 2 públicos-alvos, não sei como é o plural disso, mas Salomão tem em mente aqui 2 tipos de pessoa que ele vai se dirigir quando ele escreve Provérbios. O primeiro é descrito no verso 4, quando ele fala sobre os simples. Ou seja, e ele continua dizendo, os jovens, por exemplo, ajudarão a dar prudência aos inexperientes, ou aos simples, em outras versões, e conhecimento e bom senso aos jovens. Eu sei que descrever alguém como sendo alguém simples, é provável que você não considere isso como um elogio, porque para nós hoje, na nossa cultura, quando dizemos que alguém é simples, geralmente significa que essa pessoa não é tão inteligente assim, mas não é o caso aqui. Simples aqui significa aqueles que ainda são jovens o suficiente para ter a mente aberta. Aqueles que ainda estão adquirindo conhecimento e que estão ainda sendo formados. Aquelas pessoas que nós olhamos e vemos que ainda é muito cedo para saber se eles seguirão o caminho da sabedoria ou o caminho da insensatez, porque às vezes somos precipitados ao analisar, ao julgar uma questão, e olhamos para uma pessoa e imaginamos como vai ser o futuro, e às vezes nós nos enganamos. O objetivo desse livro é ajudar essas pessoas a se decidirem, a tomar boas decisões na vida.
Então, se você é jovem ainda, e se lembrou do que eu estou falando, do que eu estou me referindo, você não é tão jovem assim quanto você pensa, que essa musiquinha do Chaves, ela é bem antiga, mas se você ainda é jovem, tem muitas decisões de vida pela frente, esse livro, ele é para você. É para te ajudar a tomar decisões sábias conforme você se estabelece na vida, porque é muito melhor fazer o certo de imediato do que passar a vida consertando erros. Só que esse livro não é escrito simplesmente para os jovens. Salomão vai dizer isso nos versos 5 e 6, quando ele define um outro público-alvo, que ele fala sobre aqueles que já são, em certo sentido, sábios, sobre aqueles que já possuem alguma experiência, aqueles que sejam talvez um pouco mais velhos, já tenham alguma sabedoria, e ele diz que também esses, se ouvirem, serão capazes de adicionar algo àquilo que eles já sabem, além da possibilidade de ensinar, de aprender como ensinar outros mais jovens. Então, esse livro, o público-alvo definido, não tem a ver com a idade que você tem, se você é jovem, se você é velho, mas tem a ver com a sua disposição em querer crescer em sabedoria. Os jovens inexperientes precisam desse livro, mas também os sábios e os que têm discernimento precisam, porque você nunca supera a sua necessidade de sabedoria. Resumindo, esse livro é para todos, porque se você acha que esse livro não é para você, que você não tem mais nada para aprender, isso prova que você é um tolo, então o livro ele é também dirigido para você. E a última, e talvez a principal razão pela qual a gente deva estudar Provérbios com seriedade, está no verso 7, que é por causa do seu foco. O verso 7 é para muitos o resumo de todo esse livro de Provérbios, quando ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pode ser que até aqui você tenha pensado que o livro de Provérbios é um livro centrado na sua capacidade de escolher, nas suas decisões, no seu modo de agir. Mas o livro de Provérbios é um livro centrado em Deus. Ele está falando da nossa capacidade de tomarmos boas decisões, mas ele está dizendo que o princípio da sabedoria, o princípio dessa sabedoria que nos habilita a tomarmos boas decisões, não tem a ver com a minha inteligência, não tem a ver com as minhas qualificações, mas tem a ver única e exclusivamente com o temor do Senhor. O mundo já está cheio de autoajuda. Começo de ano é a época onde mais nós vemos essas dicas aí para empreender, ter uma vida amorosa incrível, igual a da Gretchen, né? O pessoal tem vontade de ter esse tipo de coisa, desenvolver relacionamentos saudáveis, perder peso. Falei para vocês que ano passado eu comecei precisando perder 10 quilos, no meio do ano só faltavam 18, e assim a gente vai seguindo a nossa vida, e todo começo de ano te prometem um monte de coisas, sempre com dicas, passos mágicos, maravilhosos. E pode ser que você chegou aqui hoje meio cansado de tudo isso, de todo esse pragmatismo, porque você já tentou a maioria das coisas e nada disso funcionou, exatamente porque a vida não obedece a essas equações lógicas em boa parte das vezes. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, já vi exemplos, testemunhos de pessoas e eu segui exatamente os mesmos passos e isso não aconteceu. E você talvez esteja desanimado porque percebe que essas coisas prometem muito mais do que elas entregam. O livro de Provérbios, ele é para você, mas ele não é sobre você. O foco do livro de Provérbios é que você entenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qualquer coisa que você precise de sabedoria, a base é única e exclusivamente o temor do Senhor. Pode ser que você esteja pensando que um livro que trata de habilidades, que me capacitem a viver a minha vida, o meu dia a dia, pode se concentrar em mim, mas o livro de Provérbios não. Ele não é mais um livro de autoajuda que você coloca na estante do lado de todos os outros. Isso não é o livro de Provérbios, mas ele é um livro centrado em Deus. Não é um conjunto de princípios simplesmente que você tem que aplicar, mas é sobre um Deus que você precisa adorar. O verso 7 deixa muito claro para nós que não há conhecimento ou sabedoria a parte de uma atitude adequada e relacionamento com o Senhor. Se você quer viver bem, se você quer tomar decisões de modo sábio, tudo começa com esse princípio, o temor do Senhor. O que significa temor? Na nossa língua, às vezes é traduzido como medo, e em certo sentido, faz algum sentido também.
pensar em temor enquanto medo, porque nós normalmente pensamos em medo como algo negativo, algo que nos aprisiona, que nos deixa paralisados, como se nós estivéssemos nos encolhendo. Só que em algumas situações da vida o medo ele é algo positivo porque nos protege. Você está diante, por exemplo, da borda de um prédio. Não tem nada entre você e o chão. O medo, nesse sentido, é algo que te protege. Não sei se com você é assim, mas você vai chegando perto, a perna vai tremendo, vai dando vertigem. Não sei se eu sou mais medroso que você, é muito provável que eu seja, inclusive. Mas o medo, em uma situação como essa, é o que nos protege de não tomarmos decisões loucas na vida. Não sei se você já viu o vídeo desses caras fazendo esses negócios de pular de um prédio para o outro, é um negócio que me arrepia o braço na hora, me dá nervoso só de assistir, é perigoso até passar mal só de olhar aquilo, por causa do medo, mas o medo vai me proteger nesse sentido. Por exemplo, tem alguma coisa pegando fogo e eu estou lá desprotegido, o que vai me proteger para que eu não entre naquele fogo naquele momento? É exatamente o medo. E quando nós estamos vivendo a vida, como de fato nós estamos, nós temos que entender que somos criaturas diante de um Deus que criou todas as coisas. Então o temor, até mesmo o medo, em certo sentido, é uma resposta muito apropriada. Não é um medo aqui de te paralisar, mas é um temor de te lembrar que Ele é Deus e você não. É o medo que a gente vê em Isaías, por exemplo, quando ele tem a visão do trono de Deus, que vê lá os anjos, o trono de Deus, Deus sentado, querubins, serafins voando de um lado para o outro, cantando que Ele é santo e tudo mais. A reação imediata do profeta Isaías diante daquilo é dizer o seguinte: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele teve um temor. Ele teve um medo, ele percebeu a distância que há, um temor que levou aquele homem a reconhecer a dependência de Deus quando olha o seu poder e a sua santidade e compara com a sua própria finitude. Temor, então, tem a ver com esse medo, mas é além disso, tem a ver com reverência, com respeito, com piedade, é o modo como eu devo me portar em relação a Deus. E Salomão está dizendo que esse temor do Senhor é a base para todo o conhecimento. Um homem chamado Oswald Chambers, ele diz o seguinte: o que é notável em temer a Deus é que quando você teme a Deus, não teme nada mais. Enquanto se você não teme a Deus, você teme tudo o mais. Ou você teme a Deus e não teme nenhuma outra coisa, ou você não teme a Deus e qualquer outra coisa é capaz de te dar medo. Provérbios nos dá a habilidade de viver bem, mas ele faz isso com um enfoque centrado em Deus, porque é dele que precisamos desesperadamente em nossas vidas. Por todos esses motivos, a gente vai estudar Provérbios nas próximas semanas. Talvez você ficou um pouco confuso quando eu disse que é um livro de princípios e que não necessariamente tudo que você fizer vai redundar em coisas boas para você, porque provérbios eles são coletados a partir da observação desse homem que era muito sábio, que era muito inteligente, que tem muito a nos oferecer, mas que não era alguém perfeito. Então, concluindo por hoje, eu quero dizer que esse livro ele é muito valioso, mas que esse livro e a sabedoria apontada aqui, isso só foi melhorado por uma pessoa, e a gente encontra isso em Lucas, no capítulo 11, no verso 31, quando Jesus diz o seguinte, que a rainha de Sabá veio dos confins da terra somente para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse mesmo Jesus sobre si mesmo vai dizer: aqui diante de vocês está aquele que é maior do que Salomão. Nós podemos aprender com o livro de Provérbios. Nós podemos aprender com os ensinos apresentados por Salomão, mas nós celebramos e nós adoramos aquele que é muito maior do que Salomão. Aquele sobre quem Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, no verso 3, dizendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por maior que seja Salomão, por maior que seja a sua sabedoria, nós conhecemos alguém que é muito maior do que ele. Portanto, ao estudarmos esse livro e sermos dominados por ele em certo sentido, nós chegaremos em última análise àquele que é a fonte de toda a sabedoria e que nos capacita a termos essa habilidade de viver bem no mundo que foi criado pelo próprio Deus. Isso só é possível por meio de Cristo, porque esse mundo que foi criado perfeito
estava quebrado por causa do pecado. E ele veio enviado por Deus para viver uma vida perfeita, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito. E prometeu, inclusive, que um dia voltaria para nos buscar. Enquanto nós aguardamos o cumprimento dessa promessa, que a gente viva com sabedoria, tendo o temor do Senhor como base para todas as coisas. Se o temor é o modo pelo qual eu me relaciono com Deus, eu entendo que o temor do Senhor só me é possível por causa do Evangelho, porque a minha relação com Deus estava quebrada por causa do pecado e ela foi refeita pelo que Cristo fez por mim. Aprendemos com Salomão, exaltamos em certo sentido a sabedoria de Salomão, mas celebramos e adoramos a Jesus, que é o Salomão melhor e verdadeiro.